Olá, meus amados irmãos e irmãs. É com muita satisfação, com muita alegria que cumprimento a todos para juntos abrirmos mais uma vez a Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Antes, porém, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, muito obrigado por mais esse privilégio de mais um dia, podermos abrir a lição de mais uma semana e buscarmos das Tuas mãos os Teus ensinos e as Tuas orientações para as nossas vidas. Capacita-nos com o Teu Santo Espírito, com a sabedoria do Teu reino, para que possamos verdadeiramente nos alimentarmos em nossa fé e prosseguirmos em nossa jornada cristã rumo ao encontro contigo. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O sábado, o primeiro tema a ser abordado, o tema central da lição desta semana. Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Texto muito conhecido, aquela ocasião em que o Filho de Deus estava atravessando ali nas plantações da região, as plantações de milho, onde ele certamente estava com fome, os seus discípulos também, já deveria estar no horário de comer, ou já avançado o horário de se alimentarem, resolveram colher espigas. É interessante que o milho não tem condição de ninguém comer o milho cru. Não tem estômago, não tem intestino que aguenta. Contudo, nos deixa isso uma ideia clara de que ele não comeu cru, então, e deve ainda ter assado, acendido fogo e assado esse milho, ou cozinhado, alguma coisa do gênero foi feita, porque cru não se come milho cru. E é interessante que os fariseus flagraram essa situação e apontaram o dedo e criaram o maior problema. Porque eles eram legalistas e no conceito deles, isso estava tudo na contramão, o judaísmo. Mas na realidade, o que estava errado eram as regras que eles inventaram, as exigências que eles criaram, daqui a pouco eu vou comentar sobre elas, e colocaram nas costas dos membros da igreja daquela época. A seita farisaica fez isso. A seita saduceia também seguia esses mesmos costumes. E com isso, os membros da igreja penavam já naqueles dias. E Cristo teve que exercitar palavras para não ser atacado naquele momento. Cristo teve que encontrar forma bem, numa linguagem bem objetiva, que se adequasse de uma forma a não bater tanto de frente com aqueles fanáticos. O que seria muito difícil. Mas Jesus encontrou a forma. E deixou bem claro, comparando com uma criança recém-nascida e um berço. Ele faz a pergunta, entre aspas, foi feito o berço por causa da criança ou a criança por causa do berço? E ele mesmo respondeu, foi feito o berço por causa da criança, para a criança descansar. Foi feito o sábado por causa do homem, para o homem descansar. Não para ficar com fanatismo, não para ficar com tortura, não para ficar com fardos e pesos sobre os lombos. Porque Cristo disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, vinde a mim, todos os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Em momento algum, Cristo endossaria qualquer conduta ou atitude
que visasse prejudicar, aumentar o peso e o fardo dos membros. Ele queria aliviar o peso. E para isso ele deu, nós temos a lição da semana toda para entendermos a resposta de Cristo. Vamos prosseguir. O segundo tema. Cristo, o Criador do sábado. João capítulo 1, verso 1 ao 3. É suficiente para entendermos esse tema. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo o que foi feito por ele foi feito e nada do que foi feito sem ele se fez. Esse texto, que identifica a divindade de Cristo de uma forma plena e absoluta, mostra claramente a sua pré-existência divina muito antes daquele momento, desta revelação que João estava apresentando e de seu ministério aqui na terra como humano, que é muito claro. Outro texto bastante claro, dentro desse contexto aqui mesmo de João capítulo 1, o verso 18. Ninguém pode ver a Deus, o Deus unigênito, que está escondido no seio do Pai. Ninguém conhece. Claro que ninguém conhecia, porque ele ainda não teria ressuscitado. E esse unigênito é aquele que o grande eu sou concordou juntamente com o Pai e com o Espírito Santo de vir aqui pagar o preço que o homem não tinha condição de pagar e resgatar o homem das garras do pecado. Esse unigênito que nós conhecemos por Salvador, ungido, no português, no hebraico Yeshua Mashiach, no grego Jesus Cristo, esse indivíduo já estava decidido, juntamente com seu Pai e o Espírito Santo, de vir fazer esta obra aqui na terra, redentiva. Então, o problema é que os judeus não entenderam isso e não admitiram e não admitem isso. Por isso rejeitaram-no. Por isso mataram-no. E quando ele tentou se identificar na sua divindade, ele, todas as vezes que fez isso, ele passou por tentativa de homicídio. Até que foi consumado isso, quando lá diante de Caifás ele confirmou novamente, que ele apontando o dedo para eles, confirmando a profecia de Daniel, capítulo 12, que eles veriam o Filho do Homem vindo com poder sobre as nuvens do céu. Aqueles que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Jesus apontou o dedo no rosto deles e disse para eles: vocês verão. Nisso, ele mostrou, de forma escatológica, além da sua ressurreição, a sua segunda vinda. Cristo, ele estava lá na criação. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio formou Deus. Essa palavra Deus é derivada, é traduzida, é transliterada da palavra hebraica Elohim. E Elohim é plural, não é singular. É mais que uma pessoa. Como cristãos sabemos que são 3 pessoas. Por isso também lá embaixo ele diz: façamos o homem à nossa imagem, sempre conforme a nossa semelhança. Então o Cristo, o Criador do sábado, quando ele se trata do Verbo, está mostrando o grande eu sou antigo, o grande Yahweh. E está mostrando no seu contexto também o Salvador ungido, que estava ali, que logo após a sua ressurreição ele ia voltar a vestir as vestes reais que ele teria deixado do céu para morrer por nós como um ser humano. A sua divindade absoluta nunca saiu da eternidade. Estava lá, ele desceu, veio para a nossa dimensão, que
está fora da eternidade, morreu, pagou o preço, revestiu aqui mesmo, o Pai o coroou de êxito. Ele saiu dali, no encontro com Maria Madalena, viu? Não me toque, porque eu ainda não subi para meu Pai, falou para Maria Madalena. Mas vai em encontro com meus irmãos lá e diz para eles que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E foi lá para receber a coroação de êxito. Ele foi lá, recebeu, voltou naquele mesmo momento e encontrou com eles lá. Mas já coroado de êxito da sua missão. O grande Salvador ungido, o grande eu sou. Tudo agora o grande arcanjo Miguel, numa só pessoa, o mesmo personagem que tinha sido conhecido com tantos outros nomes, de forma absoluta, agora como Salvador ungido para os seres que caíram, como Redentor de todos nós. Cristo, o Criador do sábado. Ele estava lá na criação, criando o sábado. E aqui no Novo Testamento, ele se identificou com esse perfil. O terceiro tema: Cristo, o Senhor do sábado. Mateus, no capítulo 12, verso 1 e 2, e seria interessante citar também o verso 8, justamente onde ele afirma a frase aqui, que ele é o Senhor do sábado, até do sábado ele é Senhor. Ele mostra claramente, ele se identifica para aqueles fariseus fanáticos como o Senhor do sábado. Logo após esclarecer para eles, perguntar para eles e responder se foi feito o sábado por causa do homem ou o homem por causa do sábado. Eles ficaram embaraçados, não souberam responder. Se foi feito o berço por causa da criança ou a criança por causa do berço. Se foi feito o ovo por causa da galinha ou a galinha por causa do ovo. E ele respondeu: foi feito o ovo por causa da galinha, para que a galinha pudesse continuar produzindo. A galinha foi feita primeiro. O homem foi feito primeiro. O sábado foi feito depois. Veio a galinha, veio o ovo. Veio o homem, veio o sábado. Veio a criança, veio o berço. Coisa simples, primária e elementar. Cristo, o Senhor do sábado. Ele demonstrou com essas palavras que ele estava muito habilitado para não só dar exemplo de como guardar o sábado, mas como instruir a melhor maneira de passar um sábado gostoso e feliz, verdadeiramente alegre, prazeroso e descansado. Quarto tema: o exemplo de Cristo. Lucas capítulo 4, verso 16, nós vimos que ele tinha por costume ir à igreja todo sábado. Veja que isso mostra uma tradição muito legal. Veja que isso mostra um costume muito bonito. Do sábado, o principal dia de adoração a Deus, ser aproveitado dessa maneira. O próprio Filho do Deus vivo mostrou isso como exemplo. E lá em João 14:15, ele diz que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Do jeito que eu tenho amado a meu Pai, tenho permanecido os seus mandamentos, vocês também, se me amarem, guardareis os meus mandamentos. Ambos afirmando o mesmo mandamento, tratando do mesmo assunto, do mesmo texto e contexto, e em situações distintas, apenas mostrando o Pai, relação pai e filho, e relação filho e os demais irmãos, porque ele é o nosso irmão mais velho. E 1 Pedro 2:21, Pedro ainda tendo compreendido bem esse assunto, ele diz que nós deveremos continuar a seguir as pisadas de Cristo e o seu exemplo. Quinto tema: milagres no sábado. Nós vimos ali em Mateus capítulo 12, verso 10 ao 12, até o verso 15, seria ideal, aquela cura dia de sábado do homem com as mãos mirradas, com as mãos ressequidas. Meus amados,
A coisa mais interessante é que os fariseus, aqueles fanáticos da seita farisaica, estavam ali dentro, que eram membros da igreja judaica, eram os líderes da igreja, da religião naqueles dias, e eles provocaram o Filho de Deus com essa situação. Certamente eles observaram que Cristo já tinha observado, já tinha dado uma olhada para o indivíduo, e eles olhando para Jesus, olhando para o indivíduo, que ele vai aprontar que eu quero ver. Aí Jesus ficou calado, não falou nada. Eles foram e arrocharam. E aí, Senhor? O senhor acha que é certo curar dia de sábado? Vocês conhecem o resultado. Jesus pergunta para eles o que é mais bonito, o que é mais sensato, e cura o camarada na hora. E faz um monte de cura depois que saiu dali, naquele mesmo dia. E o contexto bíblico diz que eles saíram maquinado, todos maquinetados para matá-lo, providenciando forma de matá-lo, porque eles eram fundamentalistas, e é isso que os fundamentalistas até hoje continuam fazendo, providenciando forma de manipular os escritos sagrados, manobrar para o seu próprio conforto, para o seu próprio conforto pessoal, para o seu próprio desejo fanático de liderança, e colocar sobre as costas dos membros para que eles carreguem fardos, regras, bojos doutrinários pesados, antibíblicos, como essas regras, que daqui a pouco eu vou falar delas, que eles criaram só sobre o sábado, dentre muitas outras regras que eles inventavam para criar peso e jogar nas costas dos demais. Jesus, então, com o seu exemplo e a sua postura, deixa bastante claro que o sábado é um dia maravilhoso, extraordinário para fazer trabalho missionário. Se o boi deles eles pegavam porque era prejuízo, os filhos deles eles deixavam nos buracos, se deixassem. Se tivesse que morrer, morria. Mas o boi dava prejuízo, eles tiravam. Coisa incrível que o fundamentalista é capaz, né? Coisa incrível. Dentro de casa é só o piseiro. Lá fora só fachada, né? Autoridade, posição. Grande coisa. Sexto tema. O sábado depois da ressurreição. Aqui nós vamos conversar um pouquinho mais. Aqueles fariseus fanáticos criaram 39 formas de guardar o sábado. Nenhuma delas endossadas pela orientação bíblica. Tudo de cunho farisaico. 39. Essas 39 atividades estão anexadas aí no comentário dessa lição ou lá no Google Drive. Vocês podem acessar as 39 atividades das restrições do sábado. Vocês procuram aí, baixa, pode fazer o download e vocês imprimir. Essas tradições foram combatidas por Cristo o tempo todo, mas é lamentável que até hoje tem pessoas que praticam os extremismos no sábado, nessa linha dessas 39 atividades. Aqui no rodapé mesmo, no segundo parágrafo, eu fiquei um pouco. As palavras de Cristo em Mateus 24, 20, nos mostra que no ano 70 depois de Cristo, né, cerca de 40 anos após a sua morte, o sábado devia ser considerado tão sagrado como sempre tinha sido. Comoção, agitação, medo, viagem para fugir de Jerusalém seriam atitudes impróprias para o dia de sábado. Isso aqui, essa tradução desses termos aqui para o português está muito fora do contexto temático a ser analisado aqui dentro da Bíblia Sagrada, porque pelo que nós vimos, comoção, agitar, para salvar a própria vida ou salvar a vida de alguém, se estiver pegando fogo numa casa, vamos apagar o fogo e vai ter agitação para encardir, não é brincadeira não. Se tiver alguém morrendo afogado, vamos nadar lá para tirar.
vão mergulhar no fundo, vão para o hospital, vão para todo lado. Não tem lugar nenhum na Bíblia. O exemplo de Cristo é claro, que trabalho, isso faz parte de trabalho missionário, isso faz parte de salvar a vida. Salvar as vidas não é só para o reino eterno, não, é para esse reino também. Distribuir alimento para as pessoas, fazer a nossa missão. Jesus, até do Senhor, até dia de sábado é trabalhar, mas é um trabalho missionário. Não é trabalho para ganhar dinheiro. Eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro dia de sábado. Isso é antibíblico. Mas fazer trabalho missionário, não importa se eu vou ter que suar, se eu vou ter que agitar, se eu vou ter que chorar, se eu vou ter que passar medo, se eu vou ter que viajar. Tudo isso aqui faz parte da missão. E o dia melhor de fazer esse trabalho é no sábado, e foi isso que Cristo fez. Por isso que ele se identificou como Senhor do sábado. Porque o Pai continua trabalhando até hoje, como ele diz. E o trabalho do Pai é esse. O Pai não trabalha para ganhar dinheiro e nem Jesus trabalhou. Então todo dia para ele era igual, todo dia era santo para ele. Mas o que ele deixou de exemplo da santificação do sábado é esse perfil. Equilibrado, sensato, para que as famílias, as crianças, os cônjuges, os membros da igreja tenham prazer de receber o sábado com um pôr do sol maravilhoso, um culto em família, e todo aquele dia poder se dedicar ao Senhor, seja em meio à natureza, seja dentro da igreja, seja no trabalho missionário, seja um pouco uma coisa, um pouco outra, mas de forma dedicada a servir ao Senhor. Se você já está lá no seu lugar de recreio, você vai fazer a sua programação lá no seu lugar de recreio. Se você tem que fazer uma palestra, você tem que fazer um trabalho missionário em outra cidade, você vai para lá para fazer. Não teve como você ir antes, você vai no dia, não tem problema. Foi isso que Jesus estava fazendo quando ele estava saindo de uma cidade indo para outra, e passou no milharal e colheu o milho. O que está descrito em Mateus 24, 20, está bem no cunho do sermão profético, onde ele trata a orientação para a destruição de Jerusalém, que era a primeira perseguição escatológica, que viria no ano 70, aonde 3 anos e meio antes ela seria cercada e seria o sinal para eles saírem de lá. Seria um aviso também para a segunda perseguição, que aconteceria a partir do ano 538, período de supremacia papal. E seria para a última, a escatológica, prevista em Apocalipse 12, 17 e 13, de 11 ao 18, que está prevista para os nossos dias. Essas perseguições, o aviso de cuidar para que a vossa fuga não caia nem dia de sábado nem no inverno, foca duas coisas distintas. No sábado, exatamente para não pegar o fanático. Exatamente para ninguém se dispor ao fanatismo. Ah não, hoje é sábado, eu vou ficar quietinho, cai o telhado na cabeça. E no inverno a mesma coisa. Porque o inverno, o ser humano tem uma propensão de querer dormir mais um pouquinho. Tem uma propensão de uma preguiça encardida, para aqueles que a têm. E preguiçoso vai entrar no céu. Nem para a igreja os caras vai. E quando vai, chega na hora do amém. Então o inverno e o sábado é o fanatismo e o preguiçoso. É a mensagem para os dois. Ficar esperto para não se qualificar nem de uma forma nem de outra, nem no extremo nem no outro, que é o extremo da quentura e o extremo da frieza. Radicais, extremistas, não entram no céu. Aqui está o papel, lado direito e lado esquerdo, fanatismo e frieza. As duas pontas se tocam. As duas pontas. Deus não quer nenhum e nem outro. Ele quer gente equilibrado, o meio, o centro. Esse tipo de gente é que ele está buscando. Que o serve em espírito e em verdade. Que o sirva em espírito e em verdade. Porque extremistas, de um jeito ou do outro, se levar para o céu, vai chegar lá e começa tudo de novo a história do pecado. Sétimo tema. Um sinal de Deus. Se buscarmos a leitura de Ezequiel 20, 12 e 20, nós veremos e confirmaremos que o sábado é o sinal de Deus, que em Apocalipse 7, 3
será colocado na testa sinal de entendimento. O mesmo que na mão direita, sinal de compromisso. E lá na besta de Apocalipse capítulo 13, do verso 15 ao 17, nós temos o sinal da besta que vai ser colocado, que nós conhecemos a escatologia da obrigatoriedade da guarda do domingo. E lá no Escatologia 3, você tem um profundo detalhe sobre isso, muitos detalhes interessantes sobre essa profecia. Vá lá, estude, acompanhe o Escatologia 3 e comece na aula 1 e vá e assista todas as aulas para aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Mas para fechar o sétimo tema, eu vou citar um texto aqui, o Desejado de Todas as Nações, página 288. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos. E é dado a todos quantos Cristo santifica. Como sinal de seu poder santificador, o sábado é dado a todos quantos, por meio de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. O Israel espiritual de Deus. Que Deus abençoe, que essa seja a minha e a sua escolha de fazer parte do Israel moderno do Deus vivo. Santo Deus, abençoe-nos para que esse propósito seja realizado em nossas vidas. E naquele dia, nós e os nossos lares, que esparramados estamos sobre a face da terra, todos sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa, e naquele grande dia, depois do milênio, possamos voltar e reabitar na recriação deste mundo, fazer parte da recriação deste planeta. Pedimos-te isso e te agradecemos, para a honra e glória do teu santo nome, e é em nome de teu Filho amado Jesus, que assim te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.